Oi, gente. Vamos conversar hoje sobre a segunda escola da administração, que é a escola clássica, ou teoria clássica, como vocês preferirem chamar, né? Falamos da primeira escola, administração científica, agora vamos falar da segunda escola, escola clássica ou teoria clássica, né? Mas antes de eu prosseguir, eu pediria por gentileza que você curtisse aí o vídeo agora para você não esquecer depois e que você também se inscrevesse no canal, tá? Bom, continuando. A escola clássica, ela teve como principal expoente um autor chamado Jules-Henri Fayol, né? Com esse nome parece que o Fayol é francês, mas ele não é francês. Ele nasceu na cidade de Constantinopla, né, que hoje é na Turquia, né, mas ele era descendente de franceses e depois ele foi para a França tocar a vida dele, né? E o Fayol, ele criou a Escola Clássica da Administração, ou Teoria Clássica da Administração. Que vem a ser isso, gente? Enquanto Taylor, lá na administração científica, ele falava sobre a importância das tarefas fabris, né, bem explicado, né, o Fayol ele já falava da importância da estrutura. Gente, o que é estrutura? Estrutura é a maneira como o trabalho é dividido dentro de uma organização, né? Então, o trabalho ele tem que ter divisão por departamentos, por diretorias, por seções, por cargos, né, em cada diretoria. Então o trabalho ele tem que ser bem estruturado. O Fayol já falava sobre esse outro lado, o lado da estrutura da organização. E, portanto, ele não estava focado só no ambiente fabril, né, como o Taylor estava. Ele estava focado na organização inteira. Então a gente pode dizer que a teoria do Fayol é a teoria mais completa que existe na administração. Eu pelo menos vejo assim, né? Na minha modesta opinião, Jules-Henri Fayol é o maior gênio da história da administração, né? Ele é o maior gênio. Você tem pessoas geniais na administração, como o próprio Taylor, você tem o Peter Drucker mais recentemente, você tem o MacGregor, você tem o Henry Mitzenberg, enfim, você tem uma variedade de grandes autores da administração, mas para mim o principal expoente se chama Jules-Henri Fayol, né? Porque ele foi o primeiro a observar a organização como um todo, né? E não apenas a fábrica, né? Tudo bem, você vai dizer para mim, mas naquela época, né? Fayol desenvolveu a teoria dele em 1916, né? Naquela época, a parte mais importante da maioria das organizações era a indústria, era a fábrica, o que remete ao Taylor. Verdade, né? Mas, de qualquer forma, a administração não é algo que seja voltado só para a fábrica. A administração é algo que tem que ser voltado para a organização como um todo, para a sua estrutura, como o Fayol disse, né? E o Fayol, ele disse o seguinte, ele disse que administrar, lá naquela época, em 1916, né, a teoria dele foi desenvolvida em 1916 a partir de um livro chamado Administração Industrielle et Generelle, ou seja, administração industrial e geral, né? Ou seja, esse e geral faz toda a diferença, né? Ele não está falando só da administração industrial, né? Em 1916 ele lançou esse livro e a teoria dele se espraiou por toda a Europa. E a primeira coisa que ele dizia era o seguinte: para uma organização acontecer, os administradores têm que ser capazes de prever, organizar, comandar, controlar, comandar, coordenar e controlar. Repetindo: prever, organizar, coordenar, comandar e controlar, né? Isso lembra alguma coisa para vocês? Eu acho que lembra, né? Lá na primeira disciplina a gente viu que administrar é o quê? Planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Então a base é isso, né? A base da administração começou nisso: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, né? Sendo que o prever, né,
ao longo do tempo se pensou uma palavra mais sofisticada, que era planejar, né? Porque planejar não é só prever, é prever e pensar que ações a gente utiliza em cima do que se preveu, né? Então, planejar, né? O prever se tornou planejar. Organizar continuou sendo organizar. Comandar e coordenar virou dirigir, né? Veja bem que dirigir é uma palavra mais simpática, é uma palavra mais democrática, né? Quem dirige aponta caminhos, né? Enquanto comandar é dizer faça isso ou faça aquilo, né? E, e controlar, permaneceu controlar, né? Mas o que a gente tem que pensar, gente, é que em termos de administração, administração geral, que eu digo, antes do Fayol não existia praticamente nada. Não existia praticamente nada, né? Então o Fayol realmente é o pai da administração, né? Embora ele tenha surgido um pouco depois do Taylor, né? Mas o que ele falou, o que ele pontuou é algo que é importante para a administração em todos os sentidos até hoje, né? Então, não esqueçam, né? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, né? Que depois é chamada pelos neoclássicos, né? E não esqueça, o Fayol era o clássico, né? Foi rebatizada como planejar, organizar, dirigir e controlar. Bom, gente, então vamos falar mais um pouquinho sobre, ao longo dos próximos vídeos, né? Sobre esse grande gênio, na minha visão, maior gênio da administração, chamado Jules Henri Fayol, tá? Gente, essa foi a aula número 96 das aulas de administração do Chateau. Estamos na segunda disciplina, que é Teorias das Organizações, né? E a gente falou aqui hoje sobre a escola clássica do Fayol, os princípios iniciais, né? Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço pela assistência.